Eu convido todos a abrirmos os nossos boletins. O nosso estudo nesta manhã, ele tem por título Pais e Filhos. E o texto base se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 5. E eu convido todos os irmãos a se colocarem de pé para a leitura desse versículo em reverência à palavra de Deus. Após o término da leitura, podeis se assentar. Todos juntos, em uníssono, com bastante vigor. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Provérbios 15, 5. Podeis assentar. Amado Deus, Tu és o autor da palavra e somente através da Tua revelação nós podemos compreendê-la, perscrutá-la, Pai. É da Tua vontade revelá-la a nós e por esta revelação que nós pedimos, Pai. Na queda de Adão, nós perdemos a capacidade de discernimento espiritual, Pai. E por esse discernimento suplicamos nesta manhã. Fala comigo e através de mim, e fala aos corações dos meus amados irmãos aqui presentes. Em o nome de Jesus, amém. Eu sempre gosto de começar definindo termos do versículo para que nós possamos compreender do que nós estamos realmente falando, né? O versículo, então, em questão diz, o insensato despreza. O que é o insensato? O insensato é o tolo, é o louco, é o imprudente, é a pessoa incapaz de compreender a situação em que ele está, incapaz de compreender as decisões que ele precisa tomar e incapaz de compreender as consequências de não compreender e nem tomar as decisões que precisa tomar. Esse é o insensato, desprovido de bom senso. E a palavra diz que o insensato ele despreza. O que é desprezar? É não dar o devido valor às coisas. É você atribuir baixo valor ou valor algum a coisas que têm muito valor, não é? E uma das coisas que mais tem valor nessa vida, podemos dizer, humanamente falando, é a instrução de um pai e a repreensão. O que é a instrução? A instrução é quando algum conteúdo de ensino ele é apresentado, é o ensino de um conteúdo, é a instrução. E o que é a repreensão? É quando esse ensino não é assimilado, ou se assimilado não é obedecido, aí vem a repreensão. É o chamar a atenção acerca do desprezo a este ensino. Isso que o nosso querido rei Salomão nos trouxe aqui, né? Vamos ao boletim. Vivemos dias em que a palavra responsabilidade parece frequentemente deslocada. Diversas correntes culturais tentam explicar o comportamento humano como resultado exclusivo de forças externas. O chamado marxismo sugere que somos produtos das estruturas econômicas e das relações sociais, como se nossas escolhas fossem meros reflexos da sociedade e da economia. O freudianismo atribui nossos pensamentos e atitudes a experiências da infância e à dinâmica familiar, reduzindo filhos e jovens a vítimas de pais imperfeitos. O darwinismo enfatiza nossa herança biológica, como se cada decisão fosse determinada por instintos e pressões evolutivas. E o nietzscheanismo alerta para os padrões morais herdados da sociedade e da religião, transformando o indivíduo em refém de valores que ele não escolheu. Você sabe o que é marxismo cultural? Daqui uns dias foi anunciado nessa conferência, né, da Escola Clássica Cristã, uma palestra que visa alertar
sobre a questão do marxismo cultural. O marxismo cultural são as ideias desse homem do passado, chamado Karl Marx, essas ideias difundidas na cultura, difundidas na filosofia através da cultura, através da arte, através da educação, né? E esse conteúdo que nós julgamos absolutamente adverso à fé cristã, então ele difundido de maneira, como eu posso dizer, sutil, de forma que nós possamos aderir a esses princípios sem, muitas vezes, perceber. Qual é o nome da palestra? Eu sou progressista e não sabia. A ideia é justamente essa. Mas, amados, não foi apenas o Karl Marx que procurou introduzir ideias contrárias à fé cristã, através da cultura, da filosofia, da arte. Karl Marx é o outro, o próprio texto, ele disse ali, é o Freud. Quem foi Sigmund Freud? Chamado pai da psicanálise, né? Ele sugere que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, a nossa maneira de agir, de reagir, né? Lembrando que as nossas reações falam mais de nós do que as nossas ações, né? Que as reações elas são espontâneas. Mas ele sugere que tudo são consequências da educação, do que você teve na infância, né? Nós somos como que resultado absoluto de excesso ou ausência de pai e mãe. Quando você é pequenininho, você tem aquela ligação muito forte com a mãe, por volta dos 3 ou 4 anos, você vira para o lado do pai, e esse relacionamento vai determinar praticamente tudo aquilo que você é para o resto da vida. É isso que ele diz. Mas não é apenas o Marx e o Freud. Tem também o darwinismo. O darwinismo ele diz o seguinte: não, o que determina o que a pessoa é não é nem a economia, o Marx está errado, e nem é o Freud, não é a questão da educação. São questões biológicas. São questões evolutivas, não é? E essas ideias, elas foram difundidas também. Não é apenas o marxismo cultural. A palestra vai ser sobre o marxismo cultural, mas no futuro poderia ter sobre as outras influências também. E por último, esse homem chamado Nietzsche, que foi talvez o mais violento de todos, dos 4, que sugeriu que Deus estava morto. Não é? Ele vai dizer o seguinte: não, o que o homem ele é, a maneira como ele pensa, como ele age, como ele reage, não é nem questões econômicas, a escassez ou abundância de recursos, né? Não é a questão de pai e mãe, não é questão biológica. Isso são tradições, principalmente movidas pela religião, tem a ver com sentimentos de culpa, de inadequação. É isso que essas pessoas fazem. E essas ideias difundidas através da educação, através das artes, através da literatura, elas foram se instalando. Amados, eu sou progressista e não sabia. Quero expandir. Eu sou freudiano e não sabia. Eu sou darwinista e não sabia. Eu sou nietzschiano e não sabia. Essas coisas se instalaram. E podemos dizer que nos últimos anos, no Brasil, houve um despertar a respeito do marxismo cultural. Não é? Houve um crescimento do pensamento chamado conservador no Brasil, em que nós fomos, de alguma maneira, alertados, né? A respeito do marxismo cultural, e muitos de nós facilmente conseguem identificar algum elemento dessa filosofia quando ele surge através dos meios de comunicação, né? Mas, amados, por vezes nós não percebemos o freudianismo, o darwinismo e o nietzschianismo. A gente passa a tomar as ideias desses homens como coisa natural, já como um senso comum. Elas se instalaram. Você e eu fomos influenciados. Talvez você não perceba. Ao boletim, amados, essas visões do mundo propõem teses que
supostamente explicam por que as pessoas são como são, pensam como pensam, agem como agem e reagem como reagem. De fato, até certo ponto, elas oferecem diagnósticos interessantes em que, em parte, fazem algum sentido. No entanto, conduzem ao erro quando usadas para justificar a irresponsabilidade pessoal. Talvez alguém possa dizer o seguinte, quero imitar Paulo aqui, antecipar uma pergunta que talvez alguém possa levantar, né? Mas, Márcio, então você está dizendo que essas teses, elas propõem que nós somos apenas resultado do meio, não é? Mas o calvinismo faz isso também. O calvinismo, ele vai dizer que também, que tudo que eu sou tem a ver com destino, com predestinação. Opa, calma lá. Não confunda calvinismo com hipercalvinismo. A ideia de hipercalvinismo é que todas as coisas, elas são previamente determinadas, todas elas, e que você é apenas alguém que vai caminhando num caminho que já foi predeterminado. Mas na fé reformada, nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas você é responsável também. Você é plenamente responsável. Seria muito injusto nós atribuirmos a Deus os nossos pecados, por exemplo. O Senhor não predestinou seus pecados não, meu irmão. E nem os meus. E nós vamos caminhar nisso logo adiante. Ao boletim. A palavra de Deus, porém, apresenta uma perspectiva muito diferente. Provérbios 15:5 declara, todos juntos: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão adquire prudência. O contexto desse versículo revela a sabedoria de Deus para a vida familiar. Filhos são chamados a ouvir, acolher e aprender com a correção e o ensino de seus pais. A disciplina e a instrução são caminhos para a formação do caráter rumo à prudência. Não é que o prudente ele ouve. Ou atender te levará à prudência. É isso que o texto está dizendo. Você enxerga isso? O versículo ele nos lembra que, mesmo diante de pais falhos, cada filho possui a capacidade e a obrigação de escolher o caminho da sabedoria, exercendo responsabilidade pessoal diante de Deus. O perigo moderno é que, diante dos discursos culturais que justificam a culpa com fatores externos, muitas pessoas aprendem a se ver como vítimas inevitáveis das circunstâncias. Cada erro, cada rebeldia, cada escolha equivocada é atribuída a influências econômicas, psicológicas, biológicas e sociais. E assim a responsabilidade pessoal se dilui. No entanto, não devemos fugir da própria consciência. Deus nos chama a olhar para dentro e reconhecer nossas decisões e a responder por elas. Essa é a base de Provérbios 15:5. A prudência e a sabedoria começam quando o filho assume sua própria responsabilidade e aprende a ouvir a correção, não se escondendo atrás de justificativas externas. Fatores externos influenciam? É óbvio. Todo mundo sabe que alguém que nasce num ambiente absolutamente adverso, onde o esgoto passa na rua, onde os pais se agridem diariamente na frente dos filhos, onde tudo falta, todo mundo sabe que isso proporciona muito mais dificuldade ao desenvolvimento do que alguém que nasce numa casa em que tem comida, tem as refeições, tem uma caminha quentinha, né? Tem o amor e a atenção dos pais. Mas, querido, todo mundo aqui já viu ou já ouviu falar, e muitos aqui, inclusive, são testemunhas disso, de pessoas que vieram de ambientes absolutamente adversos e conseguiram driblar essas dificuldades e se desenvolverem e se tornarem pessoas, não é? Responsáveis. E o contrário também é verdade. Você já viu pessoas que vieram de ambientes muito favoráveis ao desenvolvimento
mas tomaram decisões e que a vida foi por uma direção completamente, né? Se essas teses desses homens estivessem certas, a parábola do filho pródigo estava errada. Porque não foi culpa daquele pai os filhos aprontarem aquela, desculpa a expressão, aquela presepada, né? Um filho absolutamente devasso e outro filho cheio de justiça própria, um legalista e um libertino. A culpa foi do pai? Aliás, aquele pai é Deus, né? Aquele pai não é Deus na parábola? Né? E os filhos tomaram essa decisão. Não há fatalismo, irmão. Você não é refém nem da questão econômica, da escassez. Você não é refém da educação ou da deseducação que você recebeu, da ausência ou do excesso de pai. A ausência de pai faz mal, o excesso de pai faz mal também, tá? O pai também tem que saber a hora de deixar o filho tomar suas próprias decisões. Concordam? Mas, querido, cada um de nós é responsável. E essas correntes modernas citadas acima, marxismo, freudianismo, darwinismo, nietzscheanismo, elas têm algo em comum. Elas tendem a minimizar ou desqualificar o pecado como pecado. Quando atribuímos todo o comportamento humano a fatores externos, como economia, educação, biologia ou moralismo herdado, o mal deixa de ser visto como uma escolha ou inclinação do coração. E o pecado deixa de ser pecado e transforma em consequência inevitável ou desculpa plausível. Nesse cenário, o arrependimento se torna distante, pois pressupõe reconhecer a própria culpa e voltar-se para Deus, né? E além de todas as glórias do Evangelho, meu irmão, que frequentemente é pregado aqui nesse púlpito, glória a Deus, além de todas as maravilhas do Evangelho, ele é transformador. Ele é a única via que é capaz de pegar alguém, eu já até fiz esse gesto uma vez aqui, ele pega alguém aqui, no império das trevas, refém, filho do Satanás, incapaz de compreender a pessoa e a obra de Cristo, e ele retira aqui e coloca aqui coloca no reino do Filho do seu amor. Só o Evangelho, ele pode fazer isso. Mas essas linhas filosóficas, elas querem dizer que não é pecado. Quer ver um exemplo? Passa uma pessoa na rua, você é casado. Passa uma pessoa na rua, se você é mulher, você viu um homem muito bonito na rua, alto, forte, costa larga, musculoso. Se você é homem, você viu uma mulher muito bonita na rua, né? E aí, você cobiçou. Não, aí o Darwin diria, não, mas isso não é cobiça, você viu o homem lá forte? Isso é uma questão biológica, é uma questão, tem a ver com a preservação da espécie. Você viu o homem forte, você está pensando na proteção, na provisão, ou o homem que viu uma mulher. Não, você está vendo a possibilidade de gerar filhos. É evidente que os instintos, eles agem. Mas, meu irmão, cobiçar não é pecado? Não é pecado? Mas eles dizem que não. Eles vão retirando essas questões, tratando como se pecado não fosse. Pedro, pregando à multidão, ao boletim, em Atos 3, lembra que essa responsabilidade pessoal é essencial para a salvação. Todos juntos, amados, com bastante vigor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele o Cristo que vos foi antes pregado. Aqui eu quero dar uma pausinha. Você que me ouve, já experimentou esse refrigério no seu coração? Eu tenho dito ultimamente que o maior arrependimento do verdadeiro cristão é não ter crido antes, né? Nossa, mas a minha vida, mas ficou tão melhor depois que eu recebi o Senhor como Salvador, o Senhor Salvador da minha vida. A minha vida, agora eu tenho refrigério.
A minha mente ela não fica mais borbulhando entre cobiças, ressentimentos, raiva e desejos impuros. O Senhor trouxe refrigério ao meu coração. Quando eu olho para o meu pecado, eu olho com arrependimento. O velho homem, ele até se orgulha do pecado, né? Ao lembrar do meu pecado e saber da obra que o Senhor fez em meu favor, eu me arrependo do meu pecado. Mas o meu coração descansou no Senhor. Não é assim, amados? Eu já falei aqui uma vez, mas eu vou falar novamente. Eu fui nascido e criado em lar evangélico, né, cristão. E agora é evidente que Deus não tem netos, Ele tem apenas filhos, né? Eu não verbalizava, né, mas na minha mente eu achava, bom, eu sou filho de crente, eu sou neto de crente, minha família é cheia de pastor, de diácono, de presbítero, então eu já estou garantido, né? Eu não sou lá, eu dou um bola fora aqui, outro ali, mas enfim, eu acho que traçando o saldo médio, você tem débitos e créditos, que é contador aí, ó. Eu colocava os débitos de um lado, o crédito do outro, e falei assim, olha, o saldo médio até que tá bom. Aí a minha mãe um dia falou para mim assim, filho, ore a Deus e peça que Ele revele quem você é. Bom, eu vou orar, eu não sou tão ruim assim, né? Gente, eu fui fazer essa oração. E o Senhor começou ali a mostrar quem eu era, trazer os meus pecados à minha vista. Glória a Deus por isso. Foi difícil, porque esse é o verdadeiro autoconhecimento, né? É você ver o seu pecado, mas só que não é ver o pecado com desesperança ou com desespero. O Senhor me tomou pela mão, filho, vem cá, esse aqui é o seu pecado. Aliás, ainda não era filho, né? Criatura, vem cá. E você vai ser meu filho já já. E me apresentou, e aí eu tive a revelação do meu pecado, e confessei. Mas que refrigério. Que refrigério. Eu lembro o dia, estava sozinho em casa, parecia assim que até a atmosfera, não é nada, eu não vi luzes, não vi nada, não escutei nada, mas parecia que a atmosfera da casa era outra. Assim. Aí aquilo eu fiquei cantando sozinho, parecia que eu já estava lá no céu. O Senhor me assentou nas regiões celestiais. Você já experimentou isso? Se você não experimentou, eu desafio você a fazer essa oração. Peça que Deus revele a você quem você é. Esteja preparado. Esteja preparado. O arrependimento, ele é apresentado como o meio necessário para a purificação dos pecados e para experimentar o perdão e o refrigério que vem do Senhor. Se a consciência do pecado é apagada ou relativizada, o arrependimento é impossibilitado e, consequentemente, a salvação se torna sem sentido, não é? A Bíblia é clara, amados. Cada indivíduo é chamado a responder diante de Deus, reconhecer seus pecados e receber a redenção em Cristo. A responsabilidade pessoal não é uma carga que escraviza, ela é o caminho pelo qual o pecado é confrontado, a alma encontra refrigério e a vida se alinha com a vontade de Deus. O título da pregação é Pais e Filhos. Nem todo mundo aqui é pai, mas todo mundo aqui é filho. Não é? Isso aqui é uma verdade para cada um de nós. Não me refiro apenas a filhos crianças, mas a filhos crianças também, né? Não pequenininho, né? Talvez nem compreenda muitas coisas, né? Mas a gente vai explicando, vai pregando para essas crianças, né? Mas o Senhor chama todos ao arrependimento. E, amados, sem arrependimento não há remissão de pecado e não tem refrigério no seu coração. Olhe para o seu coração. Você tem já experimentado isso? Confesse diante do Senhor. Amém? Ao boletim, amados. É inegável que muitos pais perderam o controle e a influência sobre os seus filhos. Vivemos o chamado conflito de gerações, no qual o lar muitas vezes se torna uma área de disputas ou um museu silencioso e gelado. Muitos pais, conscientes ou não, terceirizaram ou abandonaram a educação de seus filhos, e os resultados são evidentes: indiferença, desrespeito,
imoralidade, vícios e uma rede de perversões que compõe o quadro da modernidade. Mas isso não se dá apenas em função das falhas dos pais. Não seja freudiano demais. Os filhos também são responsáveis. Uns meses atrás, o pastor Gleno contou uma história aqui muito impactante do rapaz que havia sido condenado à pena de morte por conta de um crime que ele cometeu, não é? E aí, no corredor da morte, né, pastor? Ele pede para vir a mãe dele. Quem que lembra dessa história? Quem que viu ele falando? Né? Aí vem a mãe dele, né? As pessoas pensaram assim, ele vai despedir da mãe, né? Aí ele foi dar um abraço na mãe. O que ele fez, pastor? Deu uma mordida, arrancou um pedaço do rosto da mãe e falou, isso aqui é porque você não me educou direito. Bandido freudiano, né? Quer dizer que a mãe dele que ensinou ele a ser bandido. Além de privar a mãe da presença dele, porque agora ele ia partir, ainda a culpou. Além de bandido, é bem folgado, não é não? Mas, meu irmão, muitos de nós não nos tornamos bandidos, né? Mas muitos de nós culpamos os nossos pais por tudo. Você acha que tudo é culpa dos pais? Será mesmo? Vamos ver o que o texto fala mais sobre isso? Não é? Como eu disse, se fosse assim, a parábola do filho pródigo estava errada. É evidente que a influência dos pais na vida, nós não podemos nem mensurar, né? Está assim de textos, inclusive no livro de Provérbios, na Bíblia toda, ensinando e exortando os pais a serem bons pais, a corrigirem. Ensina a criança no caminho que deve andar, depois de grande, não se desviará dele, né? Cria o teu filho na disciplina e na administração do Senhor. Está assim de textos. Mas, meu irmão, também está assim de texto falando para o filho, filho, honra teu pai e tua mãe. Filho, não despreze o ensino da tua mãe. Está assim, meu irmão, as duas coisas. Todas as coisas, são muitas as influências, mas nós somos responsáveis. Ninguém aqui pode dizer, tudo é culpa da minha mãe. O Adão, ele falou assim, foi a mulher que tu me deste. O Marx, ele fala assim, foi a economia que tu me deste. O Freud fala assim, é os pais que tu me deste. O Darwin, é a biologia que tu me deste. O Nietzsche vai falar assim, são as tradições. Ué, mas então você não é culpado de nada? Meu irmão, é inegável a influência dos pais, mas nós somos responsáveis também. Ao boletim. Antes de falar propriamente sobre a responsabilidade dos filhos, é importante lembrar a responsabilidade dos pais. Deus chama-os a serem provedores para os filhos. Primeiro papel do pai, provedor. Provedores para os filhos, a protegê-los de perigos, protetor. A instruí-los na sabedoria, o pai tem que dar instrução. A admoestá-los e corrigi-los quando necessário. A dar exemplo de vida íntegra e a interceder por eles diante de Deus. Paulo enfatiza esse papel dizendo, todos juntos, e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação. Nós dissemos lá no começo. Disciplina é o conteúdo que você ensina. E admoestação é uma correção ao não atendimento da instrução. Você não pode, os pais não podem apenas trazer o conteúdo, apenas a instrução. Se o filho não seguir a instrução, ele deve corrigir. Da maneira bíblica, da maneira como o Senhor ensina. Né? Para isso nós temos o curso de educação de filhos, quem ainda não fez, procure os irmãos aí do ministério, né, Bruno? Mas há aqueles que apenas instruem, mas não corrigem. E há aqueles que querem corrigir sem ter dado a instrução. Meu irmão, como é que você vai exigir do filho algo que você não o ensinou? Não é assim?
pais piedosos, boletim, não apenas ensinam com palavras, mas vivem de forma que seus filhos possam observar a fidelidade de Deus em ação. Essa responsabilidade abrange todos os aspectos da vida familiar, espiritual, moral, emocional e material. E quando cumprida fielmente, cria o ambiente no qual os filhos podem crescer com sabedoria, discernimento e temor do Senhor. Mas qual é o papel dos filhos? O texto base nos apresenta duas figuras fundamentais: o pai com sua instrução e repreensão, e o filho, que pode responder com desprezo ou atenção. Aqui o chamado é claro. O foco da exortação é o filho e não o pai. O versículo pressupõe um pai sábio que instrui e repreende, quando a correção é necessária. E nós sabemos que nem todos os pais agem assim. E de fato, não deveriam negligenciar seu papel. Mas o ponto central desse versículo é o papel do filho. E por que o papel do filho é obedecer? Vamos para Efésios capítulo 6, verso de 1 a 4. Não está no boletim, mas eu vou ler. Quem tiver Bíblia, me acompanhe. Efésios 6, verso de 1 a 4, diz assim: Filhos, você é filho? Todo mundo é filho, né? Obedecei a vossos pais no Senhor. O que quer dizer obedecer no Senhor? Se o seu pai ele estiver exigindo de você algo que vá contra a palavra de Deus, aí você está liberado a desobedecer. É no Senhor. Obedecei a vossos pais no Senhor. Por quê, Paulo? Pois isso é justo. Essa palavra justo, eu fui dar uma pesquisada, a ideia dela, o significado original dela, a ideia é muito semelhante à ideia lá do Gênesis, quando Deus ele cria as coisas. Deus, ele criava e o que ele dizia? Viu Deus que era bom. Esse justo aí, ele tem a ideia do bom. O que é esse bom lá da criação? O bom da criação significa, é belo e funciona. É bonito e funciona. Ou seja, isso é o certo, isso é o natural, isso é o óbvio. A natureza foi estabelecida dessa maneira. Ele é belo e funciona. Por que o filho tem que obedecer aos pais? Porque é belo e funciona. E aí na palavra em português utilizou justo, é muito adequada também. Porque a justiça não é você entregar algo que você deve. Então você está sendo justo quando você respeita seu pai, porque você deve a obediência ao pai e à mãe. Isso é belo e funciona. Meu irmão, o mundo ele está caótico, vocês concordam? Os filhos não obedecem mais os pais. É feio e não vai funcionar. Não é assim? O texto de Colossenses, capítulo 3, 20, ele traz também essa ideia, só que ele acrescenta um elemento muito interessante. Colossenses 3, 20, diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Ora, em tudo, junta os dois. Esse em tudo tem exceção. Qual é a exceção? Se não for no Senhor, em Efésios ele fala no Senhor. Então, junta os textos. É tudo que for no Senhor. Mas quer dizer, em tudo quer dizer, não há área da sua vida, da vida do filho, em que o pai não possa intervir. Não há área da vida de um filho, principalmente pequeno, em que o pai não tenha autoridade, não tenha gestão, em que ele não possa. E até quando o filho já é grande, não há área que o pai não possa aconselhar. Meu filho, olha por esse âmbito, olha por esse lado. Não há área, obedecei o pai em tudo. Por quê? Porque aí ele ao invés de a palavra justo que ele fala em Efésios, ele fala assim, porque isso é grato diante de Deus. A desobediência é uma ingratidão. Não é?
Qual que é a diferença, amados, entre pais cristãos e pais não cristãos, pais ímpios? Qual que é a diferença? A diferença é que o pai cristão, quer levar o seu filho a Cristo. Agora, o pai ímpio, mesmo, exceto se for um psicopata, mas até o pai ímpio, o que o pai ímpio ele quer do filho? Ele quer que o filho tome banho, ele quer que o filho tire nota, ele não quer que seja vagabundo, arruma o quarto. Jesus disse, vocês, pais, mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Por isso é que é grato a obediência ao pai. Mesmo o pai ímpio, ele é digno, isso é grato de Deus, a obediência. Vocês entendem isso? Exceto aquele pai que é psicopata, aí nós estamos falando de outra coisa. Não é? Mas o pai ímpio, ele quer o melhor para o filho. Aquela mãe do rapaz que foi para pena de morte, ela não ensinou ele a ser bandido, não. É muito difícil. Como eu disse, tem pais psicopatas, pode ser. Mas, via de regra, até o traficante de drogas, ele não quer que o filho dele seja do tráfico. Sabia disso? Ele não quer. O criminoso, ele não quer a filha dele. Né? A mulher que é da prostituição, ela não quer que a filha dela siga esse caminho. Vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. O Senhor colocou isso na natureza, e não é só entre os homens. Em todos os outros seres vivos, existe esse cuidado do pai com o filho. Vai mexer com o filhotinho do gato, quando a gata, há uma proteção, esse instinto. Não é? Muitas vezes nós temos adotado uma perspectiva excessivamente freudiana. Ao boletim, amados. Os púlpitos estão freudianos, não estão, gente? Tudo é culpa dos pais. Existe aquele excesso. Tem aqueles pais que falam assim, eu fiz o que eu pude. Como se ele não tivesse nenhum papel mais na vida do filho. Mas também tem aquele que fala assim, onde foi que eu errei? Como se tudo que o filho fizesse de ruim fosse culpa dele. E também tudo que ele fizesse de bom fosse virtude dele. Não é assim, amados. As coisas não são assim. Nós temos sido excessivamente freudianos. Ao boletim, colocando toda a culpa sobre os ombros dos pais. A Escritura, porém, é clara. Cada indivíduo responde por suas próprias escolhas, como declara Ezequiel 18:20. Todos juntos, amados? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. O chamado à responsabilidade pessoal é intransferível, inescapável, e os filhos não podem se esconder atrás das falhas paternas. Não sejamos, amados, como o rapaz que mordeu a mãe, colocando a culpa, tudo é culpa do pai e da mãe. Não sejam, isso é ingratidão, isso é pecado. É um pecado a mais. Aqueles que já estão lá, né? Nós precisamos ter misericórdia dos nossos pais. Há alguns de nós que os pais já morreram, mas nutrem naquele coração aquele ressentimento. A minha vida não prosperou por culpa da minha mãe, por culpa do meu pai. Querido, eles foram o melhor que eles puderam. Eles foram o melhor que eles puderam. Tem misericórdia também do seu pai e da sua mãe. Né? Vai ver a história deles, vai ver os pais deles que eles tiveram também. Né? Está na hora de nós olharmos para nós mesmos e parar de culpar economia, pai, biologia, destino. Não, amados. A Bíblia, boletim, não esconde que filhos podem escolher o caminho errado, mesmo sendo criados em lares piedosos ou recebendo instrução direta do próprio Deus. Isso mostra que ninguém pode culpar unicamente a família ou o ambiente por sua rebeldia. Um claro exemplo disso é Caim, filho de Adão e Eva, que havia ouvido a voz do Senhor. Caim recebeu diretamente de Deus instruções claras sobre como proceder. Todos juntos. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Ainda assim, ele endureceu seu coração e assassinou seu irmão Abel. O problema não foi falta de ensino,
mas recusa em se submeter à palavra de Deus. Nós podemos lembrar também dos filhos de Samuel. 1 Samuel 8, de 1 a 3. Samuel foi um juiz fiel, um profeta íntegro, porém, juntos, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. A responsabilidade não recai sobre o profeta, mas sobre os filhos que escolheram trilhar caminho de injustiça. Alguns de nós entendem, ainda que não verbalize, que a sua fé, ela vai se estender ao seu filho automaticamente. Meu irmão, não cai nessa não. A palavra de Deus diz assim: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Mas ali, o tua casa tem que crer no Senhor também. Crê no Senhor e será salvo. Quem? Tu e tua casa. Senão nós não veríamos tantos exemplos bíblicos de filhos de homens e de mulheres fiéis que se perderam. Se você for para o livro de Reis, 1ª e 2ª Reis, você vai ver aqueles reis de Judá. Via de regra, era um rei que honrava o Senhor, e o seguinte era um rei que aborreceu o Senhor. Um rei bom, um rei ruim, um rei bom. Ora, vê que as coisas não são automáticas, né? O reino do norte, todos se perdiam. O filho tem que crer também, meu irmão. Crê no Senhor e será salvo. Quem? Tu e tua casa. A tua casa precisa crer. Mas se nós negligenciarmos essa questão da responsabilidade, se nós desviarmos a responsabilidade a fatores externos, como é que o nosso filho vai se arrepender? De que pecado? Ele acha que não tem? Ele acha que ele é vítima? Ao pouparmos demais, por vezes, o nosso filho, ele acha que ele é resultado apenas, que ele não tem escolhas, né? Esses exemplos que nós demos aí de Caim, de Samuel, existem outros, são muitos. Absalão também não foi exatamente assim, né? O rei Ezequias, o pai do rei Manassés, Ezequias foi um homem de Deus, não foi? E o Manassés? O Manassés, eu costumo dizer que depois de Satanás é a pior personagem da Bíblia. Depois do Satanás é ele vem perto ali. Manassés, e um pai que honrava o Senhor, né? Esses exemplos, boletim, eles revelam uma verdade inescapável. Não é suficiente ter bons pais, instrução correta ou ambiente favorável. A responsabilidade última repousa sobre o coração de cada um de nós diante de Deus, como ensina o Provérbios 15:5. O filho pode escolher desprezar a instrução ou atender à repreensão e adquirir prudência. No entanto, as consequências são inescapáveis. Os filhos, assim como os pais ou qualquer outra pessoa, precisam se arrepender de seus pecados à luz da revelação e do convencimento do Espírito Santo e experimentarem o novo nascimento, conforme João 3,3. Todos juntos? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas aqui está a boa notícia do Evangelho. Mesmo filhos rebeldes podem voltar. A parábola do filho pródigo, de Lucas 15, de 11 a 24, é um retrato perfeito disso. Aquele jovem tinha um pai amoroso, mas escolheu se afastar, gastar sua herança em pecados e se perder em miséria. Porém, quando caiu em si, arrependeu-se, levantou-se e voltou ao pai. Ele diz assim: pai, pequei. Ô meu irmão, reconheça seu pecado. Que dia difícil, mas que glorioso quando você viu que você é um pecador. Aí começa o caminho de volta. Evidente que o Senhor já vinha agindo lá atrás, porque o Senhor é soberano, mas você é responsável, né? O pai o recebeu de braços abertos, restaurando a sua dignidade. Assim é com Cristo. Não importa quão longe tenhamos ido, sempre há perdão e nova vida para aquele que se arrepende e volta. Reconheça seu pecado, se arrependa, volte ao Senhor. Perdoe seus pais. Não fique terceirizando essa responsabilidade. Isso tem feito mal a nós mesmos. Isso
Esse é um fato. Toda vez que eu terceirizo a minha responsabilidade, eu impeço que eu evito de ser tratado naquele assunto. Como é que eu vou ser tratado? Aquele que acha que é justo, esse é a única coisa que impede o tratamento do Senhor, é a justiça própria na sua vida, não é? Enquanto você fica defendendo que você não é culpado, como é que o Senhor vai tratar? Ao boletim. Porém, se desqualificarmos o pecado como pecado, como nossos filhos se arrependerão? E se não se arrependerem de seus pecados, como poderão ser salvos? Ao superprotegê-los e evitarmos confrontá-los com os seus pecados, estamos cauterizando suas mentes e tornando a cruz sem sentido ou desnecessária na vida deles. O pecado não deve ser amenizado ou diluído. O chamado ao arrependimento é indispensável e urgente. Juntos, rasguem os seus corações e não suas roupas. Volte para o Senhor seu Deus, pois Ele é clemente e misericordioso, tardio em irar-se e abundante em amor inabalável. E Ele cede diante do desastre. Joel 2,13. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17:30, 2 Timóteo 3:5, são muitos textos, né, de pessoas com consciência amortecida, cheia de pecado e com o coração empedernido. E essas pessoas, é muito difícil do evangelho alcançar. Agindo Deus, quem impedirá? Mas não, hoje usa a expressão passa pano, né? Não passe pano. Pecado é pecado, meu irmão. O pecado ele precisa ser chamado de pecado. Esses filósofos, eles querem dizer que as coisas não são pecado. Cuidado, isso é uma cilada. Talvez esse seja o maior prejuízo do legado desses homens. Tratar pecado como se pecado não fosse. A Escritura ela não permite a terceirização da culpa. Cada pessoa precisa reconhecer sua própria rebeldia, arrepender-se e voltar-se a Cristo, como Pedro declarou em Atos 2:37-39. Todos juntos, amados. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quem que é a promessa? É para vós outros, é para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para o quanto o Senhor nosso Deus ainda chamar. Isso aqui ele escreveu lá no primeiro século, né? Quem são esses que estão longe que o Senhor ainda vai chamar? No texto. Somos nós, meus irmãos. O Senhor escreveu isso aqui pensando em nós, né? Então a esperança, amados, ela é real. A esperança é real. O perdão é certo. No trono da graça do Pai tem perdão. Tem perdão. Só não pode ser perdoado aquele que acha que está certo. Não é? E eu também tenho dito o seguinte, amados, como é difícil você convencer alguém de que ele está errado, né? Me convencer que eu estou errado é difícil, viu? A minha mulher sabe. É fácil ou difícil? É difícil me convencer que eu estou errado. Mas o Espírito Santo pode fazer. Mas para isso o Evangelho precisa ser pregado com integralidade, chamando pecado de pecado, chamando ao arrependimento, para que o coração seja compungido. Você já teve o seu coração compungido? Primeiro o coração fica compungido, e depois vem o refrigério. É algo que se passa no coração. E mais uma vez eu repito, amados, o maior arrependimento do crente é não ter crido antes. A vida ficou tão melhor, né, Sabino?
É muito melhor, amado. Pare de chamar o seu pecado de problemas herdados. Perdoa logo sua mãe e seu pai. Amém, amados? Não precisa erguer a mão, não. Mas quem que veio de um ambiente familiar conturbado? Nós não estamos negando os impactos na sua vida, oriundos disso aí. Mas, amados, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi levantado naquela cruz, Ele nos atraiu a Ele. E Ele levou não apenas os nossos pecados, nós mesmos morremos juntamente com Ele. Esse velho homem que tinha raiva do seu passado, seja a questão econômica, todas elas, né? O pastor Maurício fala que quando ele foi treinar, quando ele ficou rapaz, ele foi treinar para ficar forte, para bater no pai dele. Olha, no final da vida estavam amigos. O Senhor restaurou. O Senhor pode restaurar a nossa família. Restaura a minha família, amado. Restaura a minha família. Os meus relacionamentos com meus pais. Meu pai já faleceu. Pai, está perdoadíssimo. Ô, Pai querido, quero te ver no céu. Está perdoado. Perdoa. Guardar isso vai fazer mal para você. Já está fazendo. E assim como esses ismos lá que eu falei, eles vão se infiltrando e trazendo dano, o sentimento negativo também vai trazendo dano. E vai se revelar no seu corpo de maneiras muito diversas, né? Então, o perdão é real, o perdão é certo, a graça é abundante e a vida nova está disponível em Cristo para aqueles que se humilham e se voltam a Ele. Ao boletim. O chamado à responsabilidade pessoal diante de Deus não é um peso sem propósito, é a oportunidade de viver à luz da graça e da redenção que só Cristo pode dar, como nos lembra 1 Pedro 1, 17 a 20. Todos juntos, amados? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu quero fazer uma aplicação aqui que eu já fiz uns anos atrás, mas é importante desse texto. Olha para esse texto aí, amado. Vamos ler de novo, devagarzinho. Todo mundo junto. Leia também. Confessa essa verdade com o seu lábio para que o seu coração creia. Olha lá. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro. Opa, para aí. Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro. Aqui caiu o marxismo. Não é dinheiro, amado. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. Esquece marxismo. Se a sua mente, a minha mente, ela era muito contaminada por esse negócio. Eu gostava disso aí. Mas não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. Esquece isso. Caiu o marxismo. Caiu ou não caiu? Continua. Que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Opa! Caiu o freudianismo. Não é o jeito que meu pai me criou, meu pai e minha mãe me criou. Aqui caiu o Freud. Freud. Um abraço para você. Marx, já era. Libera espaço nesse HD da cabeça aí, dessas poluições. Isso aqui é lixo. Joga para o spam. Não é? Continua. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Para. De quem que é o sangue? É o seu sangue? É a sua consanguinidade? É o sangue de quem? Caiu o darwinismo.
Não tem espaço para dormir, não tem fatalismo, eu não sou refém. Não é o meu sangue, não é as coisas que eu herdei de consanguinidade do meu pai, biologia, que todos sabemos que isso tem influência. Meu irmão, aquele que nasceu em Cristo, uma nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Joga no spam, amado. Né? Joga no spam. Como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Continua. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Opa, para aí. É uma realidade eterna, ela não se limita ao tempo e ao espaço, então não é tradições. Caiu quem? Caiu Nietzsche. Nietzsche, spam para você. Virou spam. Né? Amado, olha que libertação, que obra perfeita. Que obra perfeita. Só o Evangelho é capaz de fazer isso. Né? Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aí onde está vós, você fala assim, por amor de mim. Fala assim, por amor de mim. Eu não sou refém de nenhuma essas tranqueiras aí. Esses espantalhos, né? Parece espantalho, né? Eu não sou refém de nenhum espantalho desses aí. Né? Então você coloca o seu nome, eu. Agora você coloca assim, minha família. Minha família. Amém, queridos? Esse texto nos lembra que cada um de nós será responsabilizado diante de Deus por nossas escolhas, não por falhas ou méritos de nossos pais. Mas a mensagem não é apenas de dever ou temor, é sobretudo de esperança. Somos redimidos pelo sangue precioso de Cristo. É precioso ou não é? É preciosíssimo. Não é? O único Filho perfeito que pagou por nossos pecados, unindo-nos a Ele em sua morte e ressurreição, unindo-nos a Ele em sua morte e ressurreição, concedendo-nos nova vida. Nenhuma falha humana, nem dos pais e nem nossa, é grande demais para o poder do perdão divino. Cada filho, jovem, adulto, necessita de arrependimento verdadeiro, de abandonar caminhos errados e de se voltar a Deus, recebendo a restauração que só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Repita. Só Ele pode dar. O título desse estudo, ele lembra uma canção de um artista brasileiro aí, né? Que ele fala assim, como é que é? Você culpa os seus pais por tudo, isso é? Vocês conhecem, né? A cultura, por vezes, ela consegue identificar. Você culpa os seus pais por tudo, isso é um absurdo. Amado, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nessa aí ele acertou. Né? Você culpa o seu pai por isso é um absurdo. Né? Portanto, queridos, o desafio é duplo. Reconhecer nossas próprias falhas e receber a graça de Deus. Não podemos nos esconder atrás de desculpas ou vitimismo. É hora de assumir a responsabilidade pessoal, ouvir a repreensão, aprender a prudência e viver conforme a instrução do Senhor. Ao mesmo tempo, podemos descansar na certeza de que Cristo nos chamou, redimiu e garante um caminho de vida abundante. Que cada filho, hoje, olhe para a sua vida com sinceridade, confesse suas rebeldias e busque a reconciliação com Deus. A jornada não é de condenação, mas de transformação. Não é de desespero, mas de esperança viva. Em Cristo, a responsabilidade pessoal e a graça se encontram, conduzindo-nos à verdadeira liberdade, prudência e vida eterna. Amém. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso e é o único capaz dessa obra maravilhosa, Pai. Nem Nietzscheanismo, nem Freudianismo, nem Marx, nunca se ouviu, Pai, desde a antiguidade, nunca se ouviu um Deus como Tu, que trabalha para aqueles que nele esperam, Pai. E nós esperamos em Ti, que o Senhor efetue em nossos corações, Pai, a vivificação necessária, Pai, a santificação tão necessária, Pai, sem a qual ninguém verá a Deus, Pai. Abra os nossos olhos, leve-nos a ver nossos pecados, conduz-nos ao arrependimento, tome-nos pela mão, Pai, nos sustente. Sem Ti, nada podemos fazer. Em nome de Jesus,
Amém.